Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos com saúde, todos bem. A gente sabe que esse período agora é diferenciado e traz também implicações para o nosso caminhar aqui pela disciplina, tá bom? Eu estou preparando esse material aqui em vídeo para nos ajudar. A ideia aqui é que esse vídeo possa ajudar você a acompanhar o conteúdo, né, que está lá naquele material que está no Moodle, né, no PowerPoint. E nós estamos nessa fase aqui, eu estou abrindo aqui também para mim, está em outra janela, o material, né, o PowerPoint lá com o título Niilismo, Existencialismo, Monismo Panteísta Oriental. Nós estamos numa fase aqui do nosso curso em que nós estamos tratando de vamos dizer assim, um catálogo, né, de cosmovisões. As cosmovisões que estão por aí não são todas, é apenas uma pequena amostra do que há no mercado, vamos assim entender, tá? Então, esse material para esta semana aqui, ele conta com a contribuição do James Sire no livro Universo ao Lado, um catálogo básico sobre cosmovisão, ok? Qual é a ideia? Guardando coerência metodológica com aquela afirmação que nós fizemos no começo do curso, você deve lembrar, né, que é possível distinguir basicamente as cosmovisões a partir de dois grandes grupos, né? As cosmovisões que se enquadrariam num primeiro grupo, que nós poderíamos chamar de materialista ou naturalista, ou seja, em que apenas a natureza, apenas o material, apenas a dimensão física é toda a dimensão da realidade. A realidade se restringiria ao mundo físico, natural, né? Material. E um outro grupo de cosmovisões que estariam, né, reunidas no que a gente poderia chamar de cosmovisões metafísicas ou sobrenaturalistas, né, que admitiriam algo para além do material, né, como realidade. Então, guardando aí uma coerência metodológica com esse princípio, né, que nós adotamos, é que nós estamos olhando para essas cosmovisões. Nós não estamos num curso de filosofia. A ideia não é abordar essas cosmovisões, que são também propostas filosóficas, a fundo. Né? É apenas o primeiro contato, tendo em vista, né, essa questão metodológica de onde elas se encaixam naquela primeira divisão que nós propusemos e termos aí um contato inicial com elas, tá bom? Se você quiser se aprofundar, você fica à vontade, eu posso depois indicar alguma bibliografia, a gente pode, né, mas não é objeto da nossa aula, do nosso estudo, tá bom? Então, tratando aqui de niilismo, existencialismo e monismo panteísta oriental, né, nós vamos começar aqui pelo niilismo. O niilismo tem na sua figura mais popularizada, né, se não o mais importante, pelo menos talvez o mais conhecido, o Friedrich Nietzsche, né, que viveu ali a segunda metade do século XIX, né, morreu em 1900, né, na aurora ali do século XX. E nesse período há uma profunda... Perdão, é rinite, gente. Eu não vou dar stop no vídeo não, porque já é a segunda vez que eu estou tentando gravar o vídeo e por conta de outras, né, intercorrências aí eu estou sendo atrapalhado para a gente não perder aqui os esforços, tá? Mas me perdoem, tá? É rinite, não é gripe, tá bom? Não se preocupem, não precisa colocar máscara para assistir o vídeo, não. Então, o que eu estava falando? Ah, sim, o Nietzsche lá é como um dos grandes nomes do niilismo, e o niilismo surge nesse clima de descontentamento e desconfiança com relação à razão, com relação a todo o postulado de conhecimento acumulado até então, e ele é uma resposta, digamos assim, desconfiada. Né? Vamos ler aqui esses tópicos que estão no slide, se você estiver com o slide aberto, né? Então acompanhe a leitura e eu vou tentando trazer explicações que facilitem. O niilismo provém do latim nihil, que quer dizer nada, e consiste em um ceticismo radical quanto ao conhecimento, à moral, à arte e demais atividades humanas. Uma profunda desconfiança acerca das justificativas do conhecimento, da moral, por que as coisas são assim, por que devemos acreditar e coisas do tipo, ok? Então, surge com essa total desconfiança. Então, e há, obviamente, toda a desconfiança
traz consigo uma crença fundamental, né? Alguém já disse que toda dúvida, toda desconfiança, ela é, na verdade, uma certeza concorrente. Quando você duvida de uma certeza, de algo que está ali como conhecimento, você tem uma outra certeza por trás movendo aquela dúvida e aqueles questionamentos, né? Então, a certeza que poderia estar por trás dessa dúvida toda do niilismo seria uma crença fundamental, né? Já que nós estamos falando de cosmovisões, né? Cosmovisões se baseiam em crenças fundamentais. Uma crença fundamental de que não existe sentido real nas coisas, de que não há verdade de fato, de que não há propósito na vida, e que não há justificativa para os atos e para o esforço em si, o esforço de conhecimento, o esforço engajado nas artes com relação à estética e à beleza e assim por diante, tá bom? Vamos lá. É rinite, tá? Não é gripe. Niilismo, estou aí no segundo tópico ainda do slide 2, tá bom? Niilismo é mais um sentimento, de forma alguma é uma filosofia, mas uma negação dela, da possibilidade de conhecimento e de tudo aquilo que possui valor, né? É um desdobramento daquela crença fundamental. Então, a própria ideia de que não há conhecimento verdadeiro, né, entra em choque com a possibilidade do niilismo ser considerado, a rigor, uma filosofia. Caminhando aqui, terceiro tópico aqui. Em outras palavras, o niilismo é a negação de todas as coisas. Não há nada, né? Conhecimento, ética, beleza, realidade. Nenhuma afirmação possui validade, nada tem significado, tudo é dispensável, isto é, apenas existe. As coisas estão aí, mas elas não, de fato, trazem um significado por trás delas, né? Então, o conhecimento acumulado, ele é questionado, o seu valor é questionado, o propósito desse conhecimento, tudo isso, né? Assim com a arte, assim com a ideia de beleza, tudo isso é muito relativizado. E vamos passar aqui para o segundo slide, tá? Ainda tratando do niilismo. Então, os sentimentos de desespero, ansiedade e tédio estão associados é óbvio, né? Você tira todo o propósito da vida numa perspectiva dessa e tudo perde o sentido. E por que as coisas são como são? Essa pergunta vai sempre encontrar um vazio como resposta, né? E isso vai se expressando, né? As cosmovisões, né? As visões ou as percepções da realidade, né, que são fruto de crenças fundamentais, elas vão se manifestando, por exemplo, nas artes, nas músicas, na arte enquanto imagens e tudo mais. Aqui tem um exemplo interessante, eu estou no slide 3, tá? Para quem está acompanhando com o slide, tem aqui, as galerias de arte moderna estão repletas de seus produtos, do niilismo, ok? Como se fosse possível falar de algo, né, objetos de arte, provenientes do nada. Né? Aqui tem uma crítica aqui. Né? Como assim arte, se a arte vem do nada? Né? Artistas que, se existem, negam o valor supremo da sua própria existência, ou seja, como é que esse artista vai se identificar como artista se ele questiona a própria arte, se a arte não é verdadeira? Né? E aí tem um exemplo para onde isso conduz. Né? O urinol de porcelana, lá do Marcel Duchamp, assinado com um nome fictício, né? Ele não colocou o nome dele na obra, e rotulado como A Fonte, né? Constitui-se como um bom ponto de partida. Então, um exemplo de para onde uma cosmovisão nihilista pode nos conduzir, por exemplo, na esfera da arte, né? A arte deixa de ser aquela celebração do belo, de uma perspectiva estética, da aplicação de técnicas muito bem treinadas e apuradas, né? Você toma, por exemplo, a Mona Lisa. Não é só um quadro bonito, mas ali é o domínio da técnica levado a um nível assim impressionante. Você olha para os olhos da Mona Lisa, ela está sorrindo. Você olha para a boca, ela não está mais sorrindo.
Isso é o domínio da técnica. A partir de uma cosmovisão como a nihilista, a arte vai perdendo o seu significado a ponto de um urinol, né, um lugar para a gente urinar, ser tido como peça de arte. Está lá exposto e pronto, só ele simplesmente. Você tem exposição de arte de dejetos humanos, né, xixi, cocô e coisas assim. Tem um vídeo muito interessante disponível no YouTube, se você quiser conferir depois, chama-se Por que a Beleza é Importante, alguma coisa assim, tá? É do Roger Scruton. Então, ele produziu esse documentário e é bem interessante falando sobre esse fenômeno especificamente, tá bom? Por que a beleza importa, ou por que a beleza é importante. Se você jogar no YouTube lá, você vai achar facinho, facinho. Vamos lá para o próximo slide, ainda falando sobre o niilismo e suas implicações. Eu estou no slide 4, tá? Implicações. O nihilista precisa lidar com a angústia do vazio humano, de uma vida que é desprovida de valor, de propósito e significado, porque isso está na base do seu pensamento. E, por consequência, toda vez que os nihilistas pensam e confiam nesse pensamento que estão tendo, eles estão sendo inconsistentes, pois têm negado que aquele pensamento possui valor ou que pode levar ao conhecimento. Veja, se uma das premissas da cosmovisão nihilista é que não há verdadeiro conhecimento, né, e que o pensamento e todo exercício investigativo, a ciência, né, eles desconfiam, eles acreditam que isso não vai levar a conhecimento nenhum. Então, esse exercício crítico deles, se a premissa estiver correta, esse exercício também deles não valeria de nada. Então, ser nihilista é dizer assim, apenas o que eu penso vale alguma coisa, o que os outros pensam não. Seria alguma coisa desse tipo, porque apenas a sua crítica é válida, apenas esse raciocínio deve ser confiável, né? Porque você está desconfiando de tudo, nada é confiável, nada tem sentido, apenas a sua crítica sobre tudo é contraditório. Vamos lá. Existencialismo. O existencialismo seria um desdobramento do niilismo, ainda que por contraposição em alguma medida, né? Eu vou ler aqui uma citação do Albert Camus, ou Camus, onde ele diz o seguinte: a literatura do desespero é uma contradição em termos, né? A gente acabou de ver que o niilismo, essa literatura do desespero é o niilismo, a que ele se refere ao niilismo. Ele diz que é uma contradição de termos, e nós acabamos de ver que de fato é. Nas trevas mais profundas do nosso niilismo, eu apenas buscava transcendê-lo. Então, o Albert Camus, ele era alguém que estava naquele movimento nihilista, pretendendo sair dessa contradição. Então, o existencialismo é um próximo passo tentando resolver esses problemas lógicos que estão no niilismo, ok? Isso já no último século, na década de 50, o Camus escreve isso. Então, o que nós vemos aqui é o seguinte, o que está no segundo tópico. A essência do objetivo mais importante do existencialismo é resumida em uma única frase: transcender o niilismo, dar um passo além, corrigindo algumas incoerências do próprio niilismo. Mas a desconfiança essencial que estava lá permanece com os existencialistas, ok? O desgosto para com a razão e tudo mais, a decepção para com a razão, o racionalismo, né? Haja visto as duas guerras mundiais que tivemos no início do século passado, né? Tudo isso também trouxe muito dessa desconfiança, manteve muito dessa desconfiança nos existencialistas, ok? Nós temos aqui, por exemplo, o Dostoiévski, né? Um autor existencialista. E ele traz aqui uma das frases mais conhecidas, uma das afirmações mais conhecidas da sua obra, Os Irmãos Karamazov. Ali, Ivan Karamazov vai dizer o seguinte: Deus está morto, então tudo é permitido. Em outras palavras, se não existe um padrão transcendente do bem, que seria a pessoa de Deus,
Então, não há meios de fazer distinção entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E não poderia haver santos ou pecadores, tampouco pessoas boas ou más. Né? Não existe uma referência para o bem e para o mal. Né? Se Deus está morto, a ética torna-se impossível. Ariano Suassuna comenta isso, tem uma postagem que circula muito em Facebook, essas coisas assim. Ariano Suassuna, poeta paraibano aí do último século também, que sobreviveu até o início deste novo século, ele comenta essa afirmação do Karamazov, né, o personagem, né, Dostoiévski falando por seu personagem, digamos assim, ele diz assim, existe uma dúvida, né, que ele diz assim, se Deus está morto, então tudo é permitido. Então, assim, tudo seria permitido caso não houvesse Deus, né? Ele vai dizer que, posteriormente, outro existencialista, né, Sartre, Jean-Paul Sartre, vai dizer assim, não tem dúvida não, Deus não existe e tudo é permitido mesmo, né? E aí Ariano vai trazer um questionamento a partir da realidade, né? A realidade sempre é o limite das teorias. As teorias vão encontrando seu limite e suas inadequações a partir do contato com a realidade. Veja, nós sabemos por experiência que nem tudo é permitido. Universalmente, o assassinato de inocentes, né, é algo rejeitado pelas culturas, né? Se tudo fosse permitido, nós estaríamos, de acordo com a análise de Ariano, né, que ele confronta essas perspectivas com a realidade, né? Ele vai dizer, se tudo fosse permitido, nós estaríamos à mercê da ética, né, do julgamento moral de estupradores e assassinos, né? Então, assim, nós sabemos que nem tudo é permitido, nós sabemos que algumas coisas são universalmente tidas como erradas, erradas em si mesmas, objetivamente erradas, portanto, algumas coisas são objetivamente certas. Então, ele diz assim, se é assim, Deus existe. Existe uma regra transcendente, existe um padrão transcendente de bem, né? Existe Deus. Essa seria a resposta de Ariano ao existencialismo, digamos assim. Caminhando aqui ainda, falando de existencialismo, né, eu estou no slide de número 7. Não pulei nada, né? É isso mesmo. Estou agora no slide número 7. Vamos lá. No curso do pensamento ocidental, nós, por fim, chegamos a um impasse. Veja, o naturalismo, né, não acreditar na possibilidade de nada para além dessa dimensão natural, nos conduziu historicamente até o niilismo. Este, por sua vez, é difícil de transcender nos termos que o mundo ocidental, permeado pelo naturalismo, deseja aceitar. Né? É difícil, né, você abandonar o niilismo, né, sem quebrar as regras do naturalismo. Né? Ariano demonstrou isso. Olha, essa insistência em não crer que existe o transcendente nos deixa nessa prisão do que é certo, do que é errado. Apenas admitir que há algo diferente nos libertaria disso. Né? Mas, numa perspectiva naturalista, não tem para onde correr. O existencialismo ateísta é uma tentativa, mas ele apresenta alguns problemas sérios. A gente acabou de ver, né, na consideração lá de Dostoiévski, Sartre e a crítica que Ariano Suassuna, que estou usando aqui como exemplo, traz. Né? A crítica que nós poderíamos fazer, que estamos olhando para essas cosmovisões meio que de fora, tentando estar um pouco de fora. Nunca é possível, tá? Então, resta aí nesse último tópico, o teísmo seria uma opção. Mas veja, um naturalista aceitaria a existência de um Deus transcendente, infinito, pessoal, né? Esse Deus do imaginário popular, o Deus da Bíblia, né? Que seria, assim, a referência do certo e do errado, né? Nós estamos diante de um grande impasse, ok? Agora, tratando rapidamente também sobre o monismo panteísta oriental, nosso último e 8º slide, né? Eu vou ler e vou dar um exemplo aqui que talvez torne a coisa mais concreta, tá? Nesta cosmovisão, Deus é o cosmo, Deus é a própria criação, tá? O próprio universo. Deus está em tudo o que existe.
nada existe que não seja Deus. Deus está em todas as coisas, nas árvores, nas pessoas, na pedra, em tudo que foi criado. A lógica é a seguinte, veja. Atma, que é a essência, a alma de qualquer pessoa, tá? Todos têm um Atma, né? É Brahma. Brahma é a essência, a alma de todo o cosmos. Então está tudo junto e misturado, digamos assim. A essência das pessoas e a essência do próprio cosmos, que é Deus, né? Estão fundidas, né? O que é o ser humano, o que está no âmago de cada um de nós, o próprio Deus, ok? A resposta é: cada pessoa abrange todo o universo. Cada pessoa é Deus em termos panteístas, né? A ideia seria, lembra do filme Avatar, né? Existe ali naquela cultura uma ideia de que a vida, né, ela seria compartilhada por todos e que como meio que uma entidade que permeia a todos, né, tida como um Deus, e as cenas ali que isso vai ficando muito claro, ah, ah, e esse princípio universal estaria ligando a todos, né? Seria mais ou menos essa um resumo dessa cosmovisão. Ela guardaria talvez uma síntese entre naturalismo e algo sobrenatural, né? Como é que isso é possível? Justamente quando você limita tudo ao cosmos, mas admitindo que o cosmos é o próprio Deus. Existe algo de sobrenatural no natural. É uma tentativa de unificar as duas coisas, mas ainda assim, sobrenatural é, por definição, algo além do natural. Então, ela ainda poderia estar dentro do grande grupo das cosmovisões transcendentais, metafísicas, sobrenaturalistas, digamos assim. Gente, eu espero que essa explicação, né, que você pode voltar, assistir com mais calma, ela de fato ajude, tá bom? Na compreensão dessas cosmovisões e ajude você a perceber. Há elementos nessas cosmovisões com os quais eu compartilho, há alguma identificação, né? As críticas que eu faço, esse eu é o eu imaginário, né? Esse eu aí é você. As críticas que eu e você podemos fazer, quais seriam e baseadas em quê? Você concorda, por exemplo, com as críticas levantadas pelo SAIRE e com as quais eu estou trabalhando aqui nesse vídeo, tá bom? É coisas para a gente pensar. Espero que ajude você também lá na sua tarefa, né, na sua atividade, tá bom? Que todos tenhamos muita saúde, que Deus nos abençoe, só coisa boa e alegria. Um abração.